A gente começa com truques do lar. E o de hoje está mais do que especial, porque a gente vai falar sobre manter a casa limpa e organizada. Mas a gente quer, além disso, proteger toda a família. Você sabia que os acidentes domésticos estão entre as principais causas de atendimentos de emergência no Brasil? Infelizmente, queimaduras e cortes e até engasgos fazem parte do dia a dia e podem acontecer, num piscar de olhos. É verdade, você bobeou, já aconteceu o acidente, né, Abi? Dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras mostram que no Brasil, 70% dos casos ocorrem dentro de casa. Conhecer os procedimentos básicos de bombeiros, né, dos primeiros socorros ali, não substitui o atendimento médico, mas oferece um suporte vital para estabilizar a situação, né? Você sabe agir, Abi, quando acontece um caso desse, né? Então, é por isso que a gente vai falar agora. Exato, e a gente tem que ficar bem atento, porque na hora do nervoso, às vezes a gente até sabe e dá aquele branco, né? Então, respira. Truques do Lar começa agora e quem vai nos ajudar e ensinar algumas manobras necessárias em casos de acidentes domésticos é o Tenente Diego Nunes, do Corpo de Bombeiros. Seja muito bem-vindo! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo! Prazer! Tudo bom, Tenente? Seja bem-vindo. Já veio preparadíssimo hoje, hein, Tenente? Trouxe algumas coisas aqui para demonstrar para vocês. Boa! O serviço do Corpo de Bombeiro é a Educação Pública e o nosso principal programa da Educação Pública carro-chefe é justamente o Bombeiro na Escola, que as crianças maiores do 8º e 9º ano que passam pelo programa elas aprendem as manobras de desobstrução das vias aéreas, de desengasgamento, antigamente conhecido como manobra de Heimlich, mas atualmente chamada de compressões abdominais, que vai forçar esse estímulo de vômito para tentar expelir esse objeto que está obstruindo a garganta ali, o acesso ao ar, né? A respiração. Que demais. E ele fez certinho ali, doutor? Nem tanto. Nem tanto, mas deu certo, né? Então ele vai aprender, a gente vai aprender certinho isso em casa. Então você fica de olho também, viu? Isso. Tenente, quando a gente fala de acidentes, quais são os mais comuns? Principalmente na cozinha, né? Então, cozinha tem vários riscos, né? O gás, Perigoso. já tem a questão da inflamabilidade do gás que nós utilizamos para fazer nossos alimentos. Não são muitas cozinhas que têm uso de fogão por indução, outros meios, o principal o nosso gás. Pode esquecer o gás aberto, isso gerar uma explosão, gerar uma queima. Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente teve muito uso de álcool em gel. As pessoas tinham criado o hábito do álcool em gel e usavam até dentro de casa. E às vezes isso fica por um tempo ainda. Mexer com fogo, podia ter o perigo de ter uma queimadura na mão ali por estar com álcool em gel ainda, sendo que nem tinha tanta necessidade, né? Mas criança também, tem que estar sempre de olho, ainda mais mexendo com o alimento. Panela ali, né? Panela, Faca. Os problemas é a pessoa esquecer a panela ligada, que acontece muito, esquecer, acabar a água, aí gerar um incêndio ali, uma explosão, uma panela de pressão às vezes. Já fui em algumas ocorrências assim, da pessoa às vezes estar embriagada, dormir, largar a panela no fogo. Sair por alguns momentos e achar, dar o tempo de eu... Não, se você for cozinhando ali, né? Se você for cozinhar, tem que estar presente. Do lado. E até deixar E as criança panelas, também. né? Porque a criança fica embaixo, fica o tempo todo A gente do fala lado, sempre de né? deixar o cabo da panela voltado para dentro. Que nem em casa mesmo, eu tenho criança pequena, eu até evito usar as bocas da frente. Porque um segundo de descuido ali é o suficiente para, de repente, ela cair, derrubar em cima dela uma água fervendo, algum alimento, alguma coisa e se machucar, ter uma queimadura. A gente falou ali no começo, né, que é questão de segundo mesmo. É muito rápido. A criança é curiosa, né? Então ela tá ali, ela tá querendo xeretar. Então você piscou, pode acontecer alguma coisa, né, Tenente? E outra coisa, principalmente na parte de cozinha, né, é o uso da gordura, né? Acabar acontecendo da gordura superaquecer e entrar em combustão. Porque a pessoa vai jogar água, a água não mistura com óleo, vai dar uma pequena explosão ali. A panela tá muito quente e joga ali uma na fritura, pia. tá fazendo uma fritura, dá um superaquecimento ali, inicia uma chama, né, no óleo, e a pessoa joga água, ou então já joga com um copo, joga isso... De uma vez, né? Numa distância alta porque para fazer aquele... mistura, vai espalhar o óleo, vai dar uma espécie de explosão E ali. se caso acontecer isso, de ter um fogo ali na cozinha, o que a pessoa deve fazer? Porque já que não é pra colocar água, né? E joga um pano? Pior, Então, o ideal é a tampa, né? pior. A tampa, Ela sem noção, joga um pano? O melhor é a tampa. A tampa da panela. Se for um pano e ele estiver úmido, principalmente se você molhar ele antes, ele também vai surtir o efeito necessário de abafamento, que ele vai cortar o oxigênio para ter a reação em cadeia do fogo. Mas a tampa é o ideal.
ideal, ainda mais se a tampa não tiver furo. Tem umas tampas que tem alguns furinhos, né? Uma tampa preferencialmente sem furo. E desligar o gás, né? Você fechar o gás, aquele produto vai continuar queimando ali, mas uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar o óleo que está pegando fogo. Fica longe, né, Tenente? Outra coisa também com fogo no fogão é principalmente cuidado com relação à cortina, pano de prata, que as pessoas colocam aquele pano bonito, decorando o fogão. Na minha casa é pertinho também. Não. Porque já coloca ali, né? Pendura aqui e o fogão fica bem baixo, né? Se a pessoa for utilizar um pano de prata, coloca aquele pano com um bordado bonito, né, no fogão, pode até deixar, mas se ela for utilizar, ela tira. Tira. Ela não vai cozinhar com lá pano de prata ali, enfeitando enfeitando o fogão. Exato, e muita atenção quando a gente for mexer com açúcar também, né? A gente sabe que o açúcar queima, então quando vai fazer geralmente doces, açúcar e água, vai fazer os melados Espirrar, ali. Os morango do amor. Fique atento, Queima, porque queima de fazer bolhona. Aquele morango do amor queima mesmo de fazer bolhona. Tenente, e aí, fez bolha, queimou, como que a gente vai se proteger? Porque muita gente já coloca a mãozona na água, ou coloca limão Então, e coloca um monte de coisa, e aí? A água até que não tem problema. A asepsia, a limpeza é bom. Se tiver um soro, puder usar um soro fisiológico, melhor. Mas a água é o ideal. O que você não pode fazer na queimadura é cobrir, estourar as bolhas, colocar um pano. Tem gente que fala de colocar pó de café, manteiga, outro produto. O ideal é realmente não cobrir a ferida. Depende do nível de queimadura, né? Se tem queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, depende um pouco da forma como é classificado, mas normalmente as queimaduras de segundo grau são as que vão causar problemas, que vai gerar bolha e tal. Se for queimadura de segundo grau profunda, aí, dependendo do caso, vai ter que realmente fazer um procedimento, debridar a pele depois que ela secar. Um médico, né, ele vai cortar a pele, raspar, para ela ir criando uma camada. Mas o que não pode fazer é estourar as bolhas e passar materiais improvisados, manteiga, pó de café, qualquer outro produto. Faz aquele atendimento inicial em casa, como o senhor disse, lava rapidamente e vai para o hospital, né? Isso, não fica tem alguns, tentando tem cuidar algumas pomadas, alguns medicamentos específicos para queimadura. Isso você tem que adquirir, eu consegui na rede pública de saúde, para poder aplicar na queimadura. Mas com atendimento, né? Porque às vezes a gente fica naquela, não, foi só uma queimadura pequenininha aqui, não vou nada. E quando você vê, vai piorando, né? O risco acaba nem sendo às vezes a queimadura, o corte, mas depois você não fazer uma limpeza e pegar uma infecção. Tem uma bactéria ali e isso gerar um problema muito maior depois. E às vezes acontece também que são acidentes bem mais graves, mas eles acontecem da casa pegar fogo, né, em algum momento. O que fazer, né? Às vezes as pessoas têm os cachorros, têm criança, tem mais gente em casa e dá aquele desespero de você querer esperar e querer salvar. O que a gente pode fazer de imediato? Bom, algumas medidas bem simples. Isolar o fogo. Se você puder fechar a porta do local onde está com fogo, ele vai pelo menos retardar ele espalhar para o restante dos cômodos, para o restante da casa. É lógico, certificar que tenha saído todo mundo daquele cômodo, não tem mais nenhum animal, nada lá. Se encontrar fora da residência, num local seguro, acionar o corpo de bombeiros, 93. Pode também desligar a rede elétrica, desligar o relógio geral, que aí deixa de ser um incêndio tipo C, né, que tem corrente elétrica, passa a ser um de material sólido, tipo B. Então você desliga a rede elétrica, desliga a chave geral no postezinho na entrada da casa. E também, se puder tirar o gás, né, na cozinha, normalmente se for um P3, um botijão de gás na casa, fazer a retirada dele para a área externa da casa. E reunir todos os familiares, os animais contáveis, está todo mundo ali, se todo mundo saiu. Fazer a rota de fuga ali, né, se encontrar no local seguro, no exterior da residência. Tirar todo mundo daquele ambiente, fechar a porta já ajuda clareou, muito, né? Já clareou. Tenente, vamos lá. Engasgou, ensina pra gente. Faz a manobra que o menino devia ter feito, mas gente, ele foi um herói, né? Foi mesmo. Não, assim, ele não fez da forma mais técnica, mas ele conseguiu o resultado, que era o principal. Que era conseguir acionar essa região aqui, que chama de boca do estômago, né, no final do estômago aqui. Aqui esse é um simulador. Vocês querem fazer a manobra? Pode, vamos. Vamos lá, a gente Tô coloca com medo, o simulador aqui. Eu tô com medo. Você falou vamos, então faz você. Eu falei vamos. Quem vai usar? A Abi. Eu uso. Pronto. Com licença. Ah, Gabi, eu tô com medo. Nada demais, né? Com licença, vou fechar aqui na senhora. Olha, a Abi já vai poder fazer um estágio lá no bombeiro, hein? Ué. A gente Vai usa aprender. muito esse Se por material acaso alguém para palestra. É lógico que fica um precisar. volume um pouco maior. Aqui tá bom pra vocês mostrarem? Vocês querem que a gente vou fique sair mais pra lá? daqui. Quer ir Você aqui? quer no meio Então vamos. aqui? Vamos pra cá. Então aqui, esse colete está simulando o estômago dela. Aqui ó, tem um material amarelinho aqui para sair. Aqui seria o umbigo da pessoa. Tá. Então a referência que você tem aqui seria o local exato para você fazer as compressões. Tá. Você vai fazer nela, Eu vou fazer nela. você faz no seu colega de trabalho aqui. Você vai se posicionar atrás dela. Atrás Pode dela. ir atrás Vamos ver dela. se ela vai me salvar.
Para suportar o Aqui peso assim? dela, Ah. se caso ela for para trás ou para frente, talvez você não tenha base para segurar. Então você vai posicionar a sua perna no vão da perna dela. No Não precisa vão da muito, perna? não. Então, aqui. Isso, certinho. Agora você vai abraçar a barriga dela com as duas mãos. Aí uma mão fechada, a sua mão mais forte, a mão Essa que você mão, a escreve. direita. Isso. Aqui assim? Aí você vai colocar aqui no umbigo e girar para cima. Aqui é pra... Isso. Aqui é o umbigo, ó. Ah, então é pra cá, Isso. mais pra baixo. Isso. Sente Aqui? aqui e sobe, isso. Gira Então, para cima. Pra cima, assim? Gira aqui. Assim? Isso, mais ou menos aí. Assim? É, um pouquinho para baixo, mas é mais ou menos. Aqui. Isso. Assim? Certinho. Agora a sua mão fraca vai cobrir a mão forte, essa parte aqui no estômago dela. Ah, para segurar, para ajudar Isso. na força. Agora aqui você vai puxar para trás e para cima. Assim? Isso, forte. Forte? Vai, até tirar. Assim? Dá um tranco. Nossa A senhora. Gabi não vai conseguir. Calma. Pera, deixa eu Vai, ver. vai. Vai conseguir, Gabi. Meu Deus. Me salvou! Nossa, legal. Não dá medo, não dá? Dá medo de machucar. É, então. É. E aí? Talvez machuque um pouco, mas é melhor Mas que vai morrer salvar. engasgado, né? É. Olha, Porque, gente. Porque Né, claro, é a gente isso que fez dá medo aqui, mesmo, né? a gente fez aqui com um objeto, mas ele estaria ali, né, na Tem que- garganta. Tem que fazer um garganta. pouco de força, que nem... Até no vídeo o garoto fez várias Várias tentativas vezes, até. porque acho que ele ficou com receio, né? Nem sempre sai na primeira. Eu já tenho um pouquinho mais de prática, eu consigo normalmente tirar na Ah, primeira. claro, mas eu nunca tinha tem feito, a mas agora... força que você vai fazer a manobra aqui, como se fosse um J, um guarda-chuva. Você vai né? fazer Um pra poder... Jota. É, você faz esse tipo um movimento J. assim, pra trás e pra cima, assim. E você vai dar um tranco na pessoa mesmo, pra forçar essa Você vê que saída de o vômito. corpo faz, né, esse movimento pra cima mesmo, como se estivesse, né, voltando. legal. A gente tem algumas outras técnicas, a pessoa fazer sozinha, uma pessoa obesa, que seria ela deitada, mas essa aqui é a principal. E Boa. com o Sabendo bebezinho. isso já é de grande ajuda. Vamos lá tirar. Ainda foi. Engasgou com Cheetos ainda. ó. Olha só, O- um salgadinho. Salgadinho. Até quando é uma obstrução parcial, que a pessoa ainda consegue respirar um pouco, você ainda consegue também, até aquele tapa nas costas, É ele isso que eu também ia falar auxilia. agora, o Não, tapa. não é de todo errado, tanto que esse colete tem até almofada aqui, Aham. ele consegue auxiliar também. Mas assim, se você já tem uma técnica melhor que vai resolver, você já pode ir direto para ela, né? Tá. Aqui no bebê, normalmente o bebê ele vai se engasgar com líquido. Com mamar, às É, vezes. normalmente é o mamar dele. Então você não vai conseguir colocar a mão na boca para pinçar o Pra objeto, tirar, que seria né? uma opção para uma criança, que criança, tudo que vê no chão, coloca. Então, tem que tomar cuidado em casa, qualquer objeto que... Até brinquedo mesmo, né? Um pedacinho de brinquedo, alguma Sim. coisinha assim. Criança, às vezes, de 3, 4 anos, que ela faz que tá andando, que está xeretando. explorando o mundo. Xeretando. É, xereta. Xeretando. Você não tem filho pequeno, né? Não. Por quê? Porque não fala isso? Xeretando. Qualquer coisa que passe dentro de um rolo de papel higiênico, a criança consegue engasgar. Às vezes uma coisa que é um pouco grande, que você acha que ela não... Ela coloca. Ela coloca, né? Então você tem que Vai tomar que cuidado. vai, né? Mas o bebê, né? Vamos ficar no bebê aqui, Tá. que normalmente vai ser um líquido. Então você viu que ele tá ficando roxo, porque ele não vai estar respirando corretamente. Ele vai estar começando a ficar com a coloração roxeada. Então você vendo aqui que ele tá... Vou até pegar aqui como se fosse um bebê mesmo, travando aqui. Aqui é um simulador, né? É uma Little Annie bebê. Que ela tem a parte que simula no pulmão, que você consegue comprimir, tá, para fazer as manobras. Então aqui você observou que ele tá com as vezelas obstruídas. Você vai girar ele com a boca para baixo, vai colocar no outro braço. A gente tem o costume de travar a perninha dele aqui embaixo do braço para não ter o perigo de cair, porque se acontecer alguma coisa ele está travado aqui. Mas assim, é lógico, você vai segurar bem a criança, tomar cuidado com a boca dela para não tampar a boca ou para não sufocar ela com a mão na garganta. Então a gente costuma colocar esses 2 dedos aqui, o indicador e o médio, em volta do queixo para deixar a boca desobstruída. E aqui a gente vai deixar a cabeça um pouco abaixo do nível do bumbum, para a própria gravidade ajudar. E com a outra mão vai dar 5 tapinhas aqui nas costas, para justamente dar esse estímulo dela soltar o que está obstruindo as vias aéreas dela. Deu 5 tapinhas, aí vai fazer o contrário, voltar para o braço aqui para analisar e ver se está respirando, se está vendo a movimentação. Se percebeu que não voltou, que ela continua sem respirar, que ainda está roxa, que não tem movimentação do tórax, você vai fazer 5 compressões aqui. Aí depende da mão da pessoa, né? 2 dedos. Tem gente que tem um dedo médio maior, um indicador maior, mas 2 dedos de tamanho, normalmente esses 2 aqui, vai fazer 5 compressões aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai observar, se não tiver resultado, vai De novo. voltar. Após algumas execuções, perceber que ela realmente parou de respirar, que ela não voltou,
ela vai entrar na parada cardíaca, você vai ter que iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Aí você vai fazer as compressões, como se fosse um adulto, só que com 2 dedos, apoiar numa superfície rígida e acionar até se você iniciando as manobras e não Já conseguir vai resultado, você ligando, já, né? já Já aciona. liga. Se tiver meios até de você conseguir por meios próprios, para um PS próximo também, mas o quanto antes, o tempo é essencial. É muito tenso, né? Porque até ele falando já dá uma agonia. Não, eu já fui ficando nervosa com a criancinha ali. Porque realmente Aí é a RCP vai estar tenso. aqui e vai continuar até o Até transporte chegar ao hospital. socorro. Tá. Normalmente resolve com a manobra de desobstrução, vai conseguir soltar já, vai expelir. A gente teve um caso recente em Pinda, que a mãe chegou desesperada com a criança na porta do quartel, que estava engasgada, os bombeiros conseguiram fazer a manobra, salvou a criança, ficou bem. E mesmo assim, depois que ela volta, tem que levar para o hospital, porque ela pode ter bronco aspirado, um pouco do leite. Ah, tá. Então Então, tem que- mesmo assim tem que ir O pro médico hospital, tem que né? analisar no hospital. Tem que fazer análise. Tem pergunta Tem, para ele, vamos né? Vamos lá? Temos pergunta aqui, participação do pessoal que está nos acompanhando. Cadê aqui, diretora lá? Da Claudinha. A Cláudia falou, tem alguma manobra quando estamos sozinhos para engasgamento para realizar em nós mesmos? É a Cláudia de Itapeva, Minas Gerais. Beijo pra você, Claudinha. Pessoal de Minas Gerais acompanhando aqui, legal. Tem pessoal de longe. Tem sim. Eu não ia me estender muito, porque não tinha tanto tempo previsto para poder falar aqui, mas se... Aqui a gente Vamos, tem... a gente tem. Vamos responder a vamos Claudinha. pra cá? Como? Vamos pro... Então, você vai precisar de uma cadeira firme para você poder se apoiar. Talvez isso aqui seja um pouco baixa, mas aqui acho que a estrutura talvez aguentasse o meu peso. Se você tivesse obstruído, você ia ter que forçar a manobra em você mesmo. Nossa, que Então, difícil. supondo que você tivesse engasgado... Não precisa nem fechar aqui. Deixei ajustado para a senhora. Ficou bem? Ficou bem justinho. Para mim tem que afrouxar um pouquinho aqui. Você tem que ter muita calma, mesmo Tem. que esteja porque- nervosa. Deixa a Você cabeça você tem que- raciocinar. É o alto desengasgamento, né? Porque você não ia conseguir bater aqui em você mesmo para soltar. Então Sim, você tem que sim. soltar o peso do seu corpo, procurar uma cadeira. O ideal seria uma cadeira um pouco maior que essa, mais rígida. Mas você ia posicionar a boca do estômago aqui e forçar, soltar o seu peso e forçar para baixo, Encosta a boca do estômago em algum lugar soltar o e peso. soltar o peso. para você provocar manobra em você mesmo. Olha só, muito interessante, hein? Eu nunca tinha Eu também escutado não. falar Porque nessa geralmente dica. o que a gente faz? Quer erguer a mão São e Brás, pede para São o... Brás. São Brás e pronto. Vai pro São Brás e pronto. Olha, muito legal. E tem, eu sempre vejo a questão de idosos, né? Um banheiro Sim, escorrega. escorrega. É um problema muito sério, escorregar, bater a cabeça, machucar. Queimadura, essas ocorrências domésticas, normalmente a pessoa vai por meios próprios pro hospital, acaba nem chamando um bombeiro, não chamando uma ambulância, no serviço de emergência. Agora o idoso já é um pouco mais complicado, até porque é mais sensível, mais delicado, você precisa protocolar, colocar numa prancha. Então a ocorrência das que a gente mais atende é a ocorrência com o idoso, a gente chama de queda da própria, né, que a pessoa cai da própria altura, seja por ter passado mal, um desmaio ou escorregado, que é o mais comum para o idoso, né? Então a gente fala para o idoso, para quem tem, depende da capacidade física de cada um, mas o ideal a partir de uma certa idade é adaptar a residência dessa pessoa, né? Colocar apoio para as mãos, no banheiro No principalmente. banheiro, aqueles tipo um corredorzinho, né, que Para ela coloca ali. poder sentar na privada. Às vezes, talvez até poder tomar um banho sentado, ter o assento de banho ali. Tem que, a idade chega para todo mundo, uma hora às vezes tem que adaptar algumas coisas para segurança, né? O mais comum é cair no banho. E ter Fratura aquela de coisa fêmur. de não deixar tapete, né? Aqueles tapetes soltos em casa, que você escorrega, também pode escorregar. Usar sempre um chinelo, Verdade. que não seja Chinelo aquele que chinelo não liso. esteja com prego, né? Exatamente. Que daí vai deixando, daí deixa isso para os jovens, né? Para o idoso precisa redobrar o cuidado. Muito obrigada, Tenente. Seja sempre bem-vindo à nossa Obrigado. casa, viu? E dúvida, você de casa já sabe, liga para o bombeiro. Não esquece. Isso mesmo. Muito obrigada, Obrigado. seja bem-vindo. Obrigada, seja Espero bem-vindo. que a gente não precise colocar em prática essas Espero dicas. que não. Mas se Mas já precisar um dia, a aprendemos. gente já sabe. Muito obrigada. viu? Obrigada, Até mais. viu?